Ora cá, vamos nós outra vez. Como eu estava a dizer, ia fazer um novo vídeo. Isto vai ser uma espécie de uma primeira parte de introdução, como dedicação, tributo ao MMM, da Marcha Mundial das Mulheres. Eu concordo que identifiquem o vosso direito como elementos igualmente importantes nas nossas sociedades. Eu pelo menos considero que se calhar são os mais importantes, porque são vocês que permitem também o facto de estarmos aqui, todos. Portanto, pronto. Mas sem entrarmos nessa concepção puramente física, que também é importante, porque toda ela é identificada pela não física, pela abstrata, pela interpretativa, não é? E pronto, e assim podemos já conseguir criar uma noção de que existe uma relação amorosa entre o próprio corpo e a mente. E que, no fundo, um deles quer tudo, ou consegue tudo, o outro pouco ou nada consegue. E pronto, depois há uma luta constante entre os dois o resto das nossas vidas, não é? E portanto, antes de mais, eu gostava de perguntar à Marcha Mundial das Mulheres, caras profissionais da saúde mental, é realmente importante que exista a eliminação portanto, de todas as palavras, portanto, de todas as expressões verbais que possam ofender? Essa é a primeira questão e, portanto, já à partida temos aqui um problema, se calhar milenar, não é? Sobre o comportamento humano face à forma como se confronta com o que lhe parece ofensivo. Portanto, até que ponto é que devemos aprender a lidar com portanto, essas questões pertinentes, que no fundo nos afetam, tanto uns para os outros, não é? Ou se devemos simplesmente encará-los como uma forma errónea e portanto, temos a escolha de combatê-la ou de educá-la. Eu prefiro a tentativa de educar, mas há quem prefira a tentativa de combater. Nessa questão, nós depois encontramos a linguística, portanto a língua, a cultura e tudo o que advém dela, não é? Tudo o que advém da cultura. Ora, eu realmente nasci no Porto, estive no Porto quase toda a minha vida, portanto tenho 39 anos, posso dizer que terei estado no Porto 37 anos, ok? Portanto, é uma vida. E o Porto tem, pronto, além de alimentar todo um conhecimento cultural que se pode relacionar também à noção religiosa, que também pode, por causa do seu conhecimento cultural, que tem muito sentido, que tem uma força de expressão com muito sentido. E portanto depois tem também a ver com a nossa noção de relação, primeiramente com nós próprios como comunidade e depois também o resto das outras comunidades que nós próprios não conhecemos e que se cruzam connosco, não é? E claro, aí é que notamos que existem realmente diferenças.
portanto, a partir do momento que nós nos conhecemos, temos que pensar no que, pelo menos, nós conhecemos de nós. Eu, no vídeo anterior, falei que houve sempre más experiências e boas experiências em todas as coisas que eu me cruzei. E nesse sentido, pronto, não gostei das más, não. Gostei das boas. Sim. E a história que supostamente é tal que faz parte da cultura. A cultura, no fundo, é já a materialização da história. Não é? Portanto, toda a parte cultural que existe à nossa volta é exatamente a expressão materializada em emoção, isto é, em condição humana, para ter uma expressão na realidade em que, em princípio, de forma saudável, está focada na arte. Okay? Na arte. E pronto, e a arte quer simplesmente representar emoções ou descrever emoções e, como tal, elas continuam a poder ser boas e más ao mesmo tempo. Neste sentido, eu teria que falar da história de Portugal. Ora, ok. Tendo em conta, eu não faço a mínima ideia, mas se calhar, vá. Eu, se quisesse, lá está, posso fazer agora uma especulação da probabilidade do que poderia ser, né? Conhecer a história, né? Do pouco que conheço, e portanto, sem considerar nomes, sem considerar nada, podíamos considerar que existe aqui algo de, sei lá, há qualquer coisa nesta caganita, né? Nós somos uma caganita no meio do mundo inteiro, né? Que conseguiu superar-se a si mesmo em variedíssimas condições que para muitos terá sido má e para muitos outros não terá sido tão má, acreditando que nas nossas tentativas de mudar alguma coisa no mundo fazemos alguma coisa de bom. Ora, a partir do momento em que temos que lidar com situações culturais, temos que lidar com formas de estar psíquicas. Ora, as formas de estar psíquicas neste nosso pequeno universo têm coisas muito curiosas, não é? As coisas extremamente curiosas, tal como ditados. E os ditados, então, são a coisa mais deliciosa que poderemos ter nesta nossa cultura, como conhecimento da humanidade, como conhecimento psíquico da humanidade, da relação informativa que quer transmitir alguma certa verdade. E a verdade, pelo menos, dá-nos um caminho que pode ser possível criar mais harmonia para quase todos, sendo que nunca será possível haver harmonia total, pois então estaríamos estáticos. Ora, culturalmente, eu não sei, mas vou suspeitar. Pronto. Eu acho que somos todos uns grandes piratas. Eu estou-me a lembrar que, alguns, no meu primeiro colégio que eu fui, realmente também se chamava O Pirata. E o Pirata, tenho boas memórias do Pirata e más memórias do Pirata. E as más memórias do Pirata criaram ruído em mim.
as boas lembranças do pirata cria-me alguma satisfação, alguma libertação, alguma satisfação comigo próprio, mesmo que não tenha sido nada de espetacular lá, simplesmente memórias dos bons momentos. E portanto, vamos considerar que nós fomos piratas, os nossos antepassados eram piratas, né? E se calhar continuamos a sê-lo. E os piratas têm uma coisa espetacular sobre a mecânica do funcionamento do próprio cérebro. É que eles já sabem que está tudo mal e que nada propriamente poderá ficar muito melhor. E tendo em conta que já têm esse estado de sofrimento em si, a única forma de conseguirem lidar com a barbaridade da realidade é criando um certo humor, rindo-se daquilo que lhe cria náuseas de algum modo, lhe cria incómodo. Riam-se. E, portanto, rirem-se e fazerem ainda mais qualquer coisa para exagerarem o que poderia ser ainda pior. Pronto, e criar essa ginástica dentro do cérebro, e pronto, existe um certo conforto na imaginação que nos permite lidar com algo ainda pior, porque já conseguimos criar algo ainda pior nas nossas cabeças. Sendo que, depois, isto tornou-se cultural, não é? Portanto, a cultura depois, o que se torna o que é de um grupo, depois a cultura transforma-se e, portanto, hoje em dia temos a realidade tal como ela é, não é? No fundo, dura e crua, mas que, pronto, vive à luz de todo um bolo de coisas que são uma barbárie, nesta concepção de crítica e social, de relação, de informação entre pessoas, algo banal. E, portanto, sendo em conta que nós fomos piratas, na minha imaginação, ok? Eu não sei se fomos piratas ou não, mas na suposição que tínhamos sido, criamos esta ginástica. Ora, os barcos de vela também fazem parte da nossa cultura portuguesa, pela história, portanto, pelos instrumentos que os piratas terão construído para poderem, no fundo, ir conhecer tudo que não conheciam, portanto, explorar o mundo, saber o que é que se passa pelo mundo, afinal de contas, porque eles queiram lá de paraquedas, ou não, ou se calhar estavam em paz, mas de repente precisaram e sentiram necessidade de se expandir. Acho que será mais isso. De expandir, isto é, de sair. Não é de se expandir, é de sair. Porque, lá está, muitas vezes nós passamos num sítio e depois temos, pelo facto de passar no mesmo sítio durante tanto tempo, sentimos necessidade de sair. Mas, claro, levamos todas as nossas raízes culturais para algum sítio mais. E, portanto, os barcos tinham um pau, um tronco, tipo estas árvores, tipo esta aqui, que é, aqui, parece ter mais ou menos vertical. É possível relacionar alguma coisa assim mais lógica e dizer, ok, já entendi o que é o pau do barco da vela. O pau que, no fundo, hoje em dia deve-se usar como o mastro, não é? O mastro. E que, na altura dos piratas, eles, em vez de dizerem o mastro, não é? Diziam o caralho. E o caralho é isso, é o ponto mais alto, não é? do pau, do mastro.
E ele serve para uma coisa, ele tem uma função muito importante, que é, enquanto o pessoal vai dormir, portanto, as pessoas querem descansar, não é? A pessoa que fica no caralho, que vai para o caralho, é a pessoa que tem que ficar acordada durante a noite e que terá que avisar o resto da tripulação, caso não avise, seja lá o que acontecer, não tem importância. E, portanto, não tem efeito também. E, portanto, tem que avisar a população disso. Então, é bom mandar alguém para o caralho. Dizer, olha, não estás a ter nenhuma função aqui e, portanto, a partir de agora vais para ali ter uma função de alerta, de estar atento a algo que, de fundo, possa avisar o resto da tripulação que também anda assim meio perdida. Pronto. Ok. E, portanto, isto, antes de mais, é uma relação comunitária muito forte, com laços muito fortes. Portanto, no Porto existe o que eu posso considerar, aquilo que eu sinto, porque, na verdade, não falo com quase ninguém sobre seja lá o que for. E portanto, o que eu sinto, não é? Como o próprio ambiente do espaço, o espacial, não é? Me dá a sensação de... Não? É que realmente existe uma união muito forte. E essa união muito forte existe por causa desses laços culturais que nos unem a todos e que de algum modo é humorístico. É humorístico. Não é que quer dizer que tenha alguma piada eu sentir-me um pirata, mas a maior probabilidade é essa. Ora, a parte, o que é uma concepção do pirata, naquela noção de que ele vem fazer o mal e não sei o quê, e roubar, e fazer isto e aquilo outro, não é? Que é a concepção do pirata. Nós temos também os bons piratas, que é o tipo o Peter Pan. Peter Pan também é um pirata, de algum modo. Mas, pronto, a ilusão de ser pirata é diferente. É claro que, pronto, depois podemos considerar que o Peter Pan, no fundo, queria distribuir aquelas coisas todas para o resto da malta, né? Enquanto que os piratas querem simplesmente usufruir daquilo durante alguns segundos e vender. Como é óbvio, não é? O único objetivo é fazer mais negócio, mais dinheiro, mais nada. A importância dos objetos ou das coisas não existe. Ela é referenciada simplesmente pelas experiências de tê-las e pronto. E saber qual é o valor delas. Nada mais. E, portanto, este vídeo que vai ser enorme, como apresentação, numa primeira instância, da crítica e ou tributo à Marcha Mundial das Mulheres. E, como tal, pronto, eu mandei esta instituição de mulheres a dizer, ide para o caralho. Porquê? Porque, de algum modo, eu usei num texto, dei o exemplo de que, por exemplo, como o Colombo, falei do Colombo, podia falar de outro homem qualquer do mundo, que teve a forma, que teve tomates para fazer frente a certas coisas que, no fundo, estão inerentes à nossa cultura. E ter tomates, um homem que tem tomates, simplesmente é alguém que se põe numa posição altamente perigosa e que há uma grande probabilidade de correr muito mal se não houver trabalho de equipa, não é?
Portanto, se a pessoa estiver só na sua própria, mesmo que esteja só, portanto, se não houver nenhuma mecânica à nossa volta que esteja atenta, portanto, aquilo vai correr mal. Sendo que ele é simplesmente uma espécie de caralho. Portanto, ele é simplesmente o pau, não é? Que poderá ter as suas asas, que são as velas, não é? E que poderão, ao sabor do vento, ir para um lado ou para o outro. Sendo em conta que depois temos os remos e podemos forçar a própria vontade da natureza, não é? Custará cada vez mais chegar a outro ponto, não é? Até explodir, até entramos num novo sítio, passamos daquele. Pronto, não é? Faz sentido. Existe este exercício que é necessário fazer para as coisas correrem bem. E no fundo sinto que a minha crítica vai ficar por aqui.